Olá, amigos. Somos gratos pela sua participação em mais um programa Espiritismo Agora, programa de número 13. E se você quiser conhecer as nossas edições anteriores, os programas anteriores, basta você entrar no nosso site, cujo endereço está sendo apresentado aí em nossa tela. Estamos aqui apresentando para você um estudo do Espiritismo. Para você que gosta de estudar e quer conhecer as bases da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, bases filosóficas e científicas. No programa anterior, de número 12, iniciamos um estudo sobre provações e expiações, atendendo às solicitações dos nossos telespectadores. E também porque fizemos uma exposição e uma referência a respeito deste tema. Então, estamos, a partir de hoje, continuando o estudo sobre provações e expiações que iniciamos no nosso programa anterior. E nós, no programa anterior, falamos de alguns dados bastante interessantes que estão contidos no capítulo 5 do livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Esse livro foi publicado no ano de 1864, em Paris. Como poderemos saber se o que passamos é uma provação, uma prova ou é uma expiação? Para explicar isso, para responder essa questão, fizemos uma exposição sobre o que Allan Kardec fala de diferentes mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e agora precisamos falar de mundos felizes e em seguida de mundos celestes, porque os anteriores nós já falamos deles. E todos nós sabemos que aqui a Terra é um planeta de provação e de expiação. Então eu vou passar para os outros itens, para ficar mais fácil a nossa exposição e a sequência do estudo que queremos fazer neste programa. Os mundos chamados felizes são aqueles em que o bem já supera o mal. Preste bastante atenção nisso, porque como nós estamos no processo de evolução, certamente todos nós iremos para mundos felizes também. Depois de estagiarmos nos mundos de provações e de expiações, durante todo o tempo que for necessário para superarmos todas essas dificuldades, passarmos pelo estágio dos mundos de regeneração, aí nós ingressaremos nos chamados mundos felizes. Neles, o bem supera o mal. Diferentemente do que acontece aqui na Terra, onde a predominância da tendência é do mal, será a do bem nos chamados mundos felizes. Parece que faz bem jus ao nome, não é verdade? E nesses planetas físicos não há enfermidades. As pessoas não enfermizam e não ficam doentes porque as doenças são provenientes dos desajustes e desequilíbrios do espírito. Então não há enfermidades, isto é, não é preciso passar por essas experiências, nem como provação e muito menos como expiação. E também a própria constituição do corpo físico é diferente da composição do corpo físico da Terra. Ali há mais leveza no corpo. A sua estrutura é mais leve. E a autoridade não é uma autoridade disciplinar, como é aqui no planeta Terra. A autoridade nesses planetas se dá pela condição de mérito de cada um. Obviamente, aqui o mérito deve ser intelectual e moral também. E nos chamados mundos celestes, o bem impera integralmente, totalmente, exclusivamente. Olha, quando a gente fala existem planetas onde o bem impera totalmente, precisamos entender que lá não há nenhum processo de correção do espírito, porque todos estão voltados para o bem. Pensam o bem, falam o bem e fazem o bem. Se nós nos lembrarmos
com um pouco de cuidado das lições de Jesus de Nazaré, por ocasião da sua estada aqui na Terra, nós observaremos que Jesus fez uma proposta e ensinou integralmente o bem. A pensar o bem, a falar o bem e a fazer o bem, como contraponto à maledicência do fazer e do pensar o mal. Até do ponto de vista do próprio conforto físico, do bem-estar e da segurança do espírito enquanto encarnado. Então, nos mundos chamados celestes, é uma designação dada por Allan Kardec, isso nada tem assim de inflexível, mas só para entendermos que existem planetas onde o bem reina integralmente. Quando nós olhamos o universo à noite, por exemplo, nós temos que pensar que no universo inteiro existem mundos com pessoas, com seres, com espíritos encarnados, habitantes em todos esses mundos. E é por isso que Allan Kardec fez esta exposição sobre diferentes mundos, uma classificação dos mundos. Para encerrar essa parte de mundos, dizer que existem milhões, quem sabe bilhões de planetas, também de provações e de expiações como a da Terra, com diferenças as mais variadas, ligadas ao aspecto intelectual e também ao aspecto moral. Então, quando nós falamos de provação, prova e expiação, precisamos entrar no mérito deste assunto, os sofrimentos humanos, de onde vem a origem de todo o sofrimento humano. Da onde vêm os sofrimentos que nós passamos aqui na Terra. Em primeiro lugar, Allan Kardec diz que os sofrimentos humanos são decorrentes de causas da própria encarnação, desta existência, da presente encarnação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, em causas de qualquer das existências anteriores. Como nós não sabemos quantas vidas anteriores nós tivemos, existências anteriores nós tivemos, será difícil localizar em qual delas tenhamos deixado certas pendências cujos reflexos chegam até esta encarnação. Mas nós não podemos desprezar esta concepção filosófica de que o que nós passamos na Terra como consequência, como efeito, se traduz também do ponto de vista de origem com o que se passou em encarnações anteriores. E o que nós passamos, esses sofrimentos, podem tanto ser provações, provas, ou então expiações. Nós vamos hoje explicar direitinho o que é provação, uma prova, expiação, e como saber se o que passamos é uma coisa ou é outra, uma situação ou outra situação. O que são provas? Naturalmente você já se perguntou isso. Como nós falamos no programa anterior, nós vamos repetir para ficar bem fixado esse ponto doutrinário. As provas são testes escolhidos, indicados pelo próprio Espírito, para que ele possa medir o grau do seu adiantamento espiritual. Nós explicamos anteriormente e vamos repetir neste programa para deixar muito claro. Na atual situação do nosso planeta, todos os espíritos, depois de desencarnados especialmente, fazem profundas reflexões sobre a sua situação. O que é? Quem é? O que já fez? O que deixou de fazer? E assim por diante. Isto é importante saber. E só o Espírito faz porque ele tem o direito a fazer isto. O uso do seu livre-arbítrio. Ele usa do livre-arbítrio para fazer reflexões. E o Espírito, depois de fazer as reflexões, ele pode se ajustar a esse aspecto do que vai realizar quando estiver pronto para retornar em uma nova existência, através do processo da reencarnação. Ele estabelece, então, uma ou mais provas que deseja passar
para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Eu disse anteriormente e vou repetir. Todos os espíritos da nossa faixa evolutiva fazem reflexões e podem estabelecer e indicar as provações, as suas provas. Prova, então, é o teste, é o exame. E a provação é a situação aflitiva que o espírito passa. Se ele está passando por uma determinada prova, com galhardia, com altivez, sem ficar tocado aflitivamente, nós podemos dizer que ele está superando as provas estabelecidas. E se está demorando, se está ainda não compreendendo, está se arrastando no sofrimento, nós podemos dizer que está numa situação provacional, portanto, provação, e que se torna para ele muito aflitiva. E que ele vai entender depois que desencarnar, quando fizer essas reflexões que eu me referi anteriormente. Expiações, o que são? Bem, expiações, para explicar expiações, nós temos que dizer o seguinte: os católicos antigos acreditavam que com a queda de Adão, que é pelo fato de ter provado do fruto proibido, né, que é a maçã, era necessária uma expiação para que a humanidade pudesse ser salva. Esse é um aspecto doutrinário do ensinamento católico, dos antigos católicos, né? Esta expiação aconteceu, segundo essa tradição católica, por intermédio de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, lá na cruz do Calvário, e que terminou com a sua ressurreição, permitindo assim, segundo a doutrina católica, que toda a humanidade pudesse ser salva. Isto é o que está consignado em termos do termo expiação, que nós precisamos saber para entender por que o Espiritismo também usa desse termo na codificação. E nós vamos explicar isso com bastante detalhes para você. A expiação, portanto, é uma pena imposta ao malfeitor que comete um determinado crime, conforme nós pudemos entender da exposição do catolicismo, tendo cometido um pecado, um crime contra as leis de Deus. Então, Adão, é o símbolo de toda uma coletividade, recebeu a expiação como uma pena imposta. O Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e em seguida nós retornaremos para continuar esta nossa exposição. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Continuando então com a nossa exposição sobre provas, provações e expiações, vamos nos demorar um pouquinho mais nesse termo expiação, porque originariamente ele não é um termo espírita conforme estamos mostrando. Ele vem lá desde a primeira concepção da criação de Adão e Eva, segundo a doutrina católica. Então é um termo que dentro do catolicismo tem uma acepção e que dentro do espiritismo tem uma acepção totalmente diferente. Mas faz parte da literatura espírita, do texto espírita, da codificação espírita, porque no tempo em que Allan Kardec desenvolveu o Livro dos Espíritos através de perguntas e respostas, os espíritos que responderam a Allan Kardec usaram uma linguagem
pertinente à época cultural e religiosa da França, 1857. E esse termo, então, é um termo católico utilizado por espíritos que responderam a Allan Kardec com o conhecimento do catolicismo. Assinam os prolegômenos, a parte introdutória do Livro dos Espíritos, espíritos que foram participantes do catolicismo. De forma que é natural que a sua linguagem tenha também essa qualificação. E a expiação, então, participa deste quadro codificatório da doutrina espírita, mas que precisa ser ajustado à compreensão da lei de causa e efeito, conforme nós vamos mencionar. Então, a expiação dentro do catolicismo é uma pena imposta àquele que comete um determinado pecado ou crime, como quiserem, apenas para configurar aí a interpretação semântica da palavra. Expiação, aí na tela vocês estão vendo, dentro do nosso quadro, é para explicar, vamos aumentar, inclusive para ficar melhor a visualização. Expiação são consequências, são efeitos de causas anteriores. Lá no catolicismo, conforme nós vimos, é uma pena imposta ao malfeitor. Dentro da concepção espírita, será consequências naturais, portanto, efeitos de causas anteriormente produzidas pelo espírito. Então, quando nós usamos, quando você ler esta palavra expiação nos textos espíritas, significa efeitos, consequências do que o espírito, ele próprio, realizou anteriormente. Toda causa tem um ou mais efeitos. Está bem assim? Tudo isso está ligado e envolto praticamente pela lei de causa e de efeito. Então, quando o espírito passa por uma determinada prova que ele próprio criou para medir o grau do seu adiantamento, ele não se queixa daquilo que criou. Preste bem atenção, porque agora chega o momento de nós explicarmos quando é provação e quando é expiação. E como cada um de nós pode saber se aquilo que está passando é uma provação ou é uma expiação ou consequências. Na prova, o espírito ele não se queixa, ele não reclama, porque ele próprio estabeleceu aquela situação para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Nas provações, existem reclamações, porque provações são situações aflitivas que o espírito passa. Então, onde há muitas reclamações. Reclamações de que não está conseguindo suportar, reclamações de que não vai aguentar, de que não sabe porque realmente Deus o deixa sofrer desta ou daquela maneira, a mesma que diz assim, o que é que eu fiz para merecer tal castigo? Quantas vezes você já ouviu esta frase? Muitas, não é verdade? É o momento em que o Espírito denota que ele está reclamando da situação. E isto é natural porque ele está passando por uma situação aflitiva do ponto de vista espiritual. Quando não se tem muita estrutura para se passar determinadas situações, o Espírito começa a reclamar. Então, prova, não há reclamação, não há nenhuma queixa, porque o Espírito, ele percebe, intimamente sabe que ele próprio estabeleceu passar por aquela situação. Agora, nas provações dramáticas, situações muito aflitivas, já há a reclamação. Nas expiações, preste atenção, querido amigo telespectador. Nas expiações, não apenas o espírito ele se queixa, reclama, como ele se revolta contra a situação. Por quê? Porque na expiação ele está passando por efeito de causas que ele produziu nesta e em outras encarnações inclusive. E é natural que ele, não tendo lembrança muito explícita, presente, marcante, ele realmente se revolte contra aquilo que ele está passando. É natural. E essa revolta é dramática para o espírito. Provação.
O espírito ele pode dizer assim, olha, eu não tenho condições de passar no momento por esta provação, por essa prova. Então eu vou deixar por uma outra oportunidade. Mas na expiação ele não tem como fazer isto. A não ser que ele haja muito em favor do bem, faça o bem, minimize ao máximo os efeitos do que ele fez anteriormente. Então existe um certo equilíbrio. E dentro desse equilíbrio pode haver, inclusive, uma mudança para melhor do seu quadro expiatório. E por isso que Jesus ensinou sempre fazer o bem e fazer o melhor para diminuir a intensidade das consequências e dos efeitos pelos quais nós temos que passar devido às nossas situações anteriores. Isso é preciso repetir sempre, para que nós possamos aprender que, do ponto de vista da educação espiritual, nós melhoramos na medida em que nós nos voltamos ao bem. Vamos, então, verificar agora uma palavra que você já viu e ouviu por muitas vezes. A palavra resignação. Olha, falamos de provas, provações, expiações. E agora vem uma palavra nova aqui no nosso quadro. Ela é antiga, mas nova aqui no nosso quadro. Resignação. Se eu for procurar o significado desta palavra nos dicionários, nós vamos encontrar mais ou menos esta interpretação. Ato de aceitar algo sem se revoltar. Então, uma pessoa resignada é aquela que passa, que consegue passar pelas experiências dolorosas, pelos sofrimentos, muitas vezes, sem se revoltar. Mas, preste bem atenção, como é que uma pessoa pode passar por uma situação dolorosa sem se revoltar, usando da resignação? Ela só pode passar sem se revoltar se ela tiver uma força interior capaz de mobilizá-la a fim de que siga sem passar pelo queixume, pela reclamação e até mesmo sem a revolta. Então, quando nós somos capazes de passar com resignação pelos dramas da nossa vida, nós podemos dizer que temos essa força interior. Mas cuidado, porque eu agora vou mostrar uma interpretação a respeito de resignação que normalmente não é apresentada assim desta forma, não. Porque normalmente as pessoas dizem assim, nós temos que ser conformados com os nossos sofrimentos, com as coisas do mundo, não é verdade? Não é bem assim. Porque a resignação, embaixo está dito, é uma força interior. Pode ler aí na tela que você vai perceber. Uma força interior capaz de dar ao espírito uma condição nova dele se submeter a determinadas situações com galhardia espiritual. E eu falei que nós temos que ter uma atenção. Em primeiro lugar, não confundir essa resignação com uma conformação total que não é possível mudar nada e que nada tem que ser feito. Tá bem? Porque nós não devemos estar conformados diante das injustiças. Ao contrário, nós vivemos num planeta de provação e de expiação. As experiências são múltiplas, há uma interação entre os espíritos e é preciso que aqueles que podem melhorar o quadro social do mundo esteja atento diante das injustiças. Porque o espírito, quando reencarna, ele reencarna com uma expectativa de poder ter, no mínimo, o suficiente para que ele possa viver com dignidade. E nenhum de nós deve se conformar e ficar resignado diante das injustiças que são cometidas. Então, não há conformação diante do verdadeiro quadro da resignação. E ter uma força para agir a fim de corrigir essas injustiças com propostas melhores, porque tudo no planeta é proposta melhor. Observe o que é realizado diante do que nós conhecemos pelas agremiações filosóficas, religiosas, e que igrejas, grupos religiosos, que é uma proposta de melhora do homem e da sociedade. Isso se dá com propostas para a correção das injustiças. Jesus fez isso. E a proposta do Espiritismo também é esta, para que o espírita possa agir
até em favor das inclusões sociais daqueles que não são incluídos dentro do quadro social. Nós temos que ter presente isto para estarmos bem adequados dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos da doutrina espírita decorrem dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E a proposta de Jesus é em defesa principalmente daqueles que são injustiçados e são os desvalidos do quadro social. Temos que defender os interesses de cidadania de todos os homens, lutarmos para que a igualdade e a liberdade e o espírito da fraternidade tenham vigência no pensamento, no sentimento do homem e nas ações de todos. Só assim é que nós vamos conseguir realmente levar o nosso planeta para uma situação nova, uma situação melhor, mesmo sendo um planeta de provações e de expiações. Não esquecer que a expiação como consequência, como efeito, não esquecer que a expiação como consequência, como efeito, tem ligações sempre com os aspectos anteriores, o que os espíritos fizeram anteriormente. Observe bem, nós falamos do ponto de vista individual, mas também falamos do ponto de vista coletivo. Por quê? Porque existem as provações e as expiações individuais e as provações e expiações coletivas. E nós nos agrupamos sempre em coletividade para podermos nos ajustar a fim de aprender e viver melhor cada vez mais. A Terra é o palco onde nós realizamos tudo isto, queridos amigos telespectadores. Pela sua atenção, nós queremos dizer muito obrigado. E se você quiser conhecer os nossos programas anteriores, acesse o nosso site, entre em nosso site espiritismoagora.com.br. O nosso obrigado e até o nosso próximo programa.